Vou apresentar agora um novo elemento da geometria, que é o ângulo. E sabendo isso aqui, aí sim já dá para a gente começar a resolver problemas. Olha, eu vou apresentar 3 definições de ângulo. O ângulo, originalmente, como foi apresentado no livro Os Elementos, já ouviu falar nesse livro? Esse é o primeiro livro de geometria escrito. Ele foi escrito por um matemático grego chamado Euclides. É o seguinte, tinha uma época em que a geometria já era usada, basicamente para medir áreas de terrenos, medir distâncias entre pontos de uma região, uma estrada, uma montanha. Inclusive, a palavra geometria tem a ver com isso. Geometria significa medida da Terra. Aí chegou um ponto que esse matemático aqui pegou todos os conhecimentos sobre esse assunto e colocou num livro. Esse livro se chama Os Elementos. Se você tiver curiosidade, você pode baixar na internet. Agora, não é para você estudar por ele, tá? Porque aquilo ali é um estilo muito arcaico da geometria. Então, olha só, nesse livro aqui, Os Elementos, o Euclides definiu o ângulo como sendo a inclinação entre duas retas que se encontram. Mais ou menos isso. Se você encarar isso aqui como uma reta e outra reta, essas retas podem se encontrar com essa inclinação, com essa inclinação. Então, essa é a noção original de ângulo. Só que essa noção aqui, ela tá um pouquinho furada, tá? Porque, na verdade, isso aqui, inclinação, não é o ângulo. A inclinação é a medida do ângulo. Quando você fala em inclinação, você está querendo saber se essas retas são mais inclinadas desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito. Então essa definição original, ela diz respeito mais à medida, e aí foram criadas posteriormente outras definições para ângulo, tá? Tem 2 aqui que são mais usadas. A primeira é a seguinte: ângulo é uma figura formada por 2 semirretas que têm uma origem comum. Então seria isso aqui. Você tem um ponto aqui que eu vou chamar de origem, vou chamar de O. Aí você traça 2 semirretas que têm O como origem. Então eu vou traçar aqui uma semirreta. Daqui ela vai embora até o infinito, né? E aqui outra semirreta. Duas semirretas que têm uma origem comum, certo? Quer dizer, não interessa se essas semirretas estão assim ou assim, isso não importa. Então, isso é uma definição de ângulo. Tem uma outra definição de ângulo que é a seguinte: eles chamam de ângulo a região compreendida entre 2 semirretas de mesma origem. Então, é correto você dizer que o ângulo são essas 2 semirretas, mas também é correto dizer que o ângulo é essa região aqui entre elas. Tanto faz, o que importa é você entender o que é um ângulo. Ah, e tem também uma outra definição que é aceitável, mas não é totalmente precisa, que é a seguinte: que ângulo é o encontro de 2 retas. Na verdade, o encontro de 2 retas não. Porque quando você tem um encontro entre 2 retas, na verdade isso aqui você tem 4 ângulos, né? Isso aqui é um ângulo, isso é outro ângulo, isso é outro ângulo e isso é outro ângulo. Então, 2 retas que se encontram, elas formam, na verdade, 4 ângulos, né? E não um ângulo só. Agora, no ângulo tem ainda nomes para essas partes aqui. Essas 2 semirretas, elas são chamadas de lados do ângulo. Então, um lado, outro lado. E esse ponto, que é a origem das 2 semirretas, ele é chamado de vértice do ângulo. Que nem você tem vértice do triângulo, né? Pois é, aqui é vértice do ângulo. É o ponto onde as 2 semirretas se encontram. Então, vértice, lado, lado. Agora, outras 3 definições aqui para você conhecer. Primeiro, o que é um ângulo raso?
Ó, para formar um ângulo, você tem que ter um ponto como origem e traçar duas semi-retas partindo dessa origem, né? Pode pensar, por exemplo, os ponteiros do relógio formam um ângulo, né? Você não pode chamar de ângulo. Isso aqui é uma figura qualquer da vida cotidiana, né, do mundo real, que lembra um ângulo. Você pode imaginar matematicamente que tem aqui realmente um ângulo. Então, você tem um elemento ali do mundo real, né? E aquilo tem uma correspondência com alguma coisa matemática. Então, o relógio é o quê? Uma circunferência. Aqui é um ângulo. Esse ponto aqui é o vértice do ângulo. Tá bom, eu vou pegar agora e vou fazer, imagina que chegou no horário aqui em que os ponteiros estão assim, ó. Um para um lado e outro para o outro lado. Que horas que isso acontece? Acontece várias horas durante o dia, né? Por exemplo, 6 da tarde. Às 6 da tarde, você tem um ponteiro das horas está no 6 e o ponteiro dos minutos está no 12. Então, isso aqui é o que a gente chama de ângulo raso. É como se as duas semi-retas estivessem assim, totalmente opostas, uma virada para um lado e outra virada para o outro. Então, é um nome geométrico que você tem que conhecer, o ângulo raso. Você vai ter uma semi-reta para um sentido e a outra semi-reta na mesma direção, mas no sentido oposto. Assim. Então, levando em conta isso aqui como vértice, aqui nós temos um ângulo que a gente chama de raso. Que é o tal ângulo de 180 graus, né? Sim, é 180 graus. Só que eu ainda não falei em graus. Primeiro eu vou ter que falar em medidas de ângulos. Então, considere isso aqui, ângulo raso, é uma outra definição que você tem que saber. Agora, mais uma, ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que têm um lado comum. Por exemplo, assim, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui como vértice, aí eu vou traçar um ângulo para cá. Não vou mais desenhar setinha não, tá? Você sabe que isso aqui é uma semi-reta que vai até o infinito. Então, um lado aqui, outro lado aqui e outro lado aqui, pronto. Então, nós temos aqui dois ângulos. Esse ângulo e esse ângulo aqui. Esses ângulos têm um lado comum. O lado comum, né, que é compartilhado pelos dois, é o lado comum. Então, isso aqui são ângulos adjacentes. Esse ângulo é adjacente a esse e esse ângulo é adjacente a esse. Olha só que coisa chata, eu tenho que saber isso sim, porque essas palavrinhas caem nos enunciados das questões. Ele não vai perguntar para você calcular alguma coisa em cima da palavra, mas ele vai usar a palavra como se você já conhecesse todas elas. Às vezes ele diz no enunciado, adjacentes é isso, mas na maioria das vezes ele não fala o que são essas coisas. Você tem que chegar lá já sabendo, tá? Então, vai se acostumando a aprender essas palavras aí. Então, esses ângulos aqui são ângulos adjacentes. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou desenhar dois ângulos adjacentes de tal forma que os dois juntos formam um ângulo raso. Entendeu? É isso aqui que eu vou fazer. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu formei um ângulo raso e aqui tracei, claro, formado por essas duas semi-retas aqui, ângulo raso. E aqui eu tracei essa terceira semi-reta que formou uma divisão em dois ângulos. Então aqui nós temos um ângulo e aqui um outro ângulo. Olha só, esses dois ângulos aqui, eles são adjacentes, sim, porque eles têm um lado comum e os dois juntos formam um ângulo raso. Então esses ângulos aqui, eles são adjacentes. Que mais? E a soma deles forma um ângulo raso.
Quer dizer, a soma deles é 180 graus, né? Você já sabe que isso aqui são 180 graus, mas eu não estou falando em graus ainda. Quando você tem dois ângulos adjacentes, de tal forma que a soma deles forma um ângulo raso, eles vão receber um nome. Eles são ângulos ditos suplementares. Agora deixa eu só fazer um ressalvo aqui. Eu apresentei ângulos suplementares a partir disso aqui, tá? Ângulos adjacentes, cuja soma é um ângulo raso, mas não é obrigado que eles sejam adjacentes. Eu só fiz desse jeito porque assim a gente não precisa usar a noção de grau. Por exemplo, esses dois ângulos aqui, eu estou usando a noção de grau agora. Esses ângulos são suplementares, porque a soma deles dá 180 graus. 180 graus é um ângulo raso. Então, eles são suplementares e eles não são adjacentes. Não precisa que sejam adjacentes. Da mesma forma, se você nem desenhar os ângulos, mas disser que são dois ângulos com valores de x e 180 menos x, você já sabe que eles são suplementares, porque a soma dá 180 graus, mesmo sem ver o desenho. Então, não importa as posições dos ângulos. Para eles serem suplementares, o que importa são os valores deles. Ou seja, a soma deles tem que ser equivalente a um ângulo raso. Isso é o mesmo que dizer que um ângulo é o suplemento do outro. O que é suplemento de um ângulo? É quanto falta a ele para completar um ângulo raso. Então, quanto que falta a esse ângulo aqui para ele completar um ângulo raso? Falta esse. E quanto falta a esse ângulo aqui para completar um raso? Falta esse. Então, esse é o suplemento desse e esse é o suplemento desse. Isso é só o começo. Vai ter ainda ângulos complementares e ângulos replementares. Mas suplementares e complementares são os mais importantes. Então aqui estão os ângulos suplementares. São ângulos que somam 180 graus, certo? Agora eu vou colocar mais uma situação aqui. Eu quero formar ângulos suplementares e iguais. Iguais é como a gente fala na linguagem cotidiana, né? Na linguagem corrente, iguais significa que duas coisas têm a mesma medida. Mas na matemática você não usa essa palavra iguais. Na álgebra você chama de iguais, mas na geometria você não usa iguais. Na geometria a gente usa a palavra congruentes. Então, acostume-se a observar essa palavrinha aqui. Na geometria, congruentes indica que duas coisas são iguais. Então, vamos fazer aqui dois ângulos suplementares e iguais. Olha, para serem suplementares, eles têm que ter esses lados aqui, os lados que estão numa linha reta. Agora, o terceiro lado, que é o lado comum entre eles, como que ele teria que ficar para que você fique com ângulos iguais, congruentes? Ele não pode ficar nem mais para lá e nem mais para cá, senão os ângulos vão ficar diferentes. Eles têm que ficar aqui numa posição de equilíbrio, digamos assim. Esse lado comum, ele tem que ficar no meio, certo? No meio seria assim, ó, com ângulos iguais aqui. E como é que se chama um ângulo que tem essa característica aqui? Isso aqui se chama ângulo reto. Ângulo reto e ângulo reto. Então, esse ângulo todo aqui, que é o ângulo raso, ele é igual à soma de dois ângulos retos. A gente costuma colocar aqui esse símbolo para indicar que é um ângulo reto, tá? É claro que o outro lado vai ser reto também, mas você não precisa desenhar os dois lados. Basta desenhar um. Porque se um é reto, o que sobra para o outro lado é outro reto.